Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, família Palmeiras! Estamos aqui para mais uma live, trazendo mais informações do Verdão para você e também para fazer aí uma análise desse pós-jogo. Palmeiras 3, Inter de Limeira 0, jogão. Estou aqui com o meu convidado todo especial, o cara que sabe de tudo de Palmeiras, Bruno. E aí, Bruno, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, Emerson. Primeira vez que eu estou participando aqui com você da live. Palmeiras hoje venceu e venceu bem, né? Para afastar aí os maus rumores aí. A classificação não tá fácil para classificar, né? A chance ainda tem que torcer para Ponte Preta aí, São Bernardo contra eles. Mas o Palmeiras deu uma vitória importante depois de 3 jogos aí, né? Aliás, 2 jogos sem vencer, né? O Palmeiras voltou a vencer e fez uma boa atuação, né? Apesar da fragilidade dentro de Limeira. Rapaziada, o Palmeiras, a gente trava em campo hoje, contando muito, né, com essa vitória, pensando na classificação, né? Hoje, o Bruno, pensando na classificação, um resultado diferente dos 3 pontos colocava o Palmeiras. A gente está numa situação difícil, mas colocava o Palmeiras numa situação, digamos assim, impossível, quase impossível, né, de se classificar, porque uma derrota, por exemplo, faltaria, acho que faltam agora três rodadas, né, para acabar, e, né, 3 rodadas? Isso mesmo. Faltam três rodadas para terminar e o Palmeiras estaria aí a 5 pontos da Ponte Preta. O Palmeiras agora vai enfrentar o São Paulo, mas essa diferença na pontuação, pelo menos, já caiu para 2 pontos. Então, pensando na classificação, Bruno, o resultado hoje foi excelente, já dá para a gente pensar, sonhar, né, em se classificar aí rumo ao tetracampeonato. Sim, foi um resultado importante, mas uma coisa importante que o Palmeiras não pode mais perder ponto, né? Os próximos 3 jogos aí vai ter que somar o maior número de pontos possíveis. Eu não vejo o próximo jogo como um jogo fácil, né? O São Paulo, apesar de também a campanha irregular aí, né? É um time que pode complicar aí, né? Clássico, né? Mesmo sendo no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras, esse time titular que entrou, tem que, né, ser repetido no clássico. Não que ele seja um jogo fácil, o São Paulo ainda briga por uma classificação também no grupo dele. Então, o Palmeiras é melhor que o São Paulo, mas, né, é clássico. O São Paulo pode surpreender, mas eu acho que se o Palmeiras jogar como jogou hoje, por exemplo, tem grande chance de mais uma vitória. Daqui a pouco a gente vai até, o Bruno, falar mais sobre esse clássico, porque o primeiro choque rei do ano, né? O último resultado do Palmeiras inclusive, foi 2-1 em cima do São Paulo. Mas pensando no jogo de hoje, Bruno, qual a análise assim, que a gente pode fazer sobre esse Palmeiras 3, Inter de Limeira 0? Uma grande partida do Palmeiras, gostei muito. O Palmeiras demonstrou enorme aí entrosamento, você vê qualidade na marcação, o time fluiu muito bem, né? Que nem eu falei, a Inter de Limeira não venceu ainda no campeonato, né? Tá praticamente rebaixada, tá lutando por uma vaga aí para desesperadamente para ficar na Série A. O Palmeiras fez um bom jogo, eu acho que foi muito bem. Acho que foi o melhor jogo do Palmeiras nesse Campeonato Paulista. E precisava vencer, né? A gente vê o Palmeiras, por exemplo, perder alguns pontos nesse campeonato aí. O problema não são as derrotas, o Palmeiras tem uma derrota só, o problema são os empates, né? São 4 empates no campeonato. Se em cada empate o Palmeiras perde 2 pontos, o Palmeiras perdeu 8 pontos em empates, que é muita coisa. E a gente não podia derrapar contra Noroeste, contra Bragantino, contra o Água Santa, né, que era o pior time do Campeonato Paulista. O Palmeiras tem um resultado negativo, então é muito importante se encontrar com a vitória. Que nem eu falei, dá um ânimo muito bom para o clássico contra o São Paulo. Não vai ser fácil classificar, acredito, né? Porque se a Ponte ganhar todos os jogos também, o Palmeiras está fora, mesmo se ganhe todos os 3 que faltam. Então, e a Ponte embora a pontuação da Ponte não seja tão alta em relação ao Palmeiras, são só 2 pontos, né, no momento, precisa derrapar, né? Então, mas assim, foi uma vitória excelente do Palmeiras aí. O Palmeiras jogou muito bem, gostei muito hoje do time em todos os aspectos. Não teve uma falha que eu vi assim, não, o Palmeiras falhou, o Palmeiras não jogou bem, jogou muito bem e, em especial, queria ressaltar que o Piquerez fez uma partida muito boa, o Piquerez voltou muito bem da lesão, né? Ficou um tempo parado aí, fez uma partidaça. O Maurício que jogou bem, fez um golaço. Então, o time está de parabéns. E precisa pensar em como vencer o São Paulo, que eu acredito que nem eu falei, o São Paulo vem de alguns resultados negativos, mas é clássico, é sempre clássico. Então, o Palmeiras vai ter que se cuidar, o São Paulo, aí para conseguir uma vitória. Você falou do Piquerez aí, Bruno.
que diferença, que falta que o Piquerez fazia para o time, né, cara? Estava entrando com o Caio Paulista, o próprio Vanderlan. Você vê que o time não vinha bem por aquele lado ali do campo. E hoje, com o Piquerez em campo, outro jogo, né? Depois que o Piquerez voltou aí dessa lesão. Sim, fez um jogo muito bom o Piquerez. Eu sempre gostei do Piquerez. Eu acho ele um dos melhores cruzadores do Brasil. Né? O cruzamento dele tem muita qualidade. E, de fato, a gente está vendo uma irregularidade do Caio Paulista e do Vanderlan. E o Piquerez voltou muito bem da lesão que ele teve. Acho que o período que ele teve de lesão atrapalhou o Palmeiras, porque ele ficou fora um tempo e ele é um jogador que foi muito importante para o Palmeiras. E ele está jogando fino da bola. Ele jogou muito bem hoje. E como eu falei, o time todo teve uma atuação muito boa. Então, a gente pode concluir que o time aí tem condições de classificar e de fazer melhores partidas na temporada, aí, embora, que nem eu falei, tem algumas coisas para corrigir, mas hoje o Palmeiras aí, que nem eu falei, jogou muito bem. O Facundo Torres também jogou muito bem hoje. O Flaco Lopes também fez uma boa partida, marcou um gol aí. O Flaco Lopes tem sido importante no Palmeiras, então o Palmeiras aí mostra que tem condições aí, com boas atuações aí de seus atletas aí, né? Então a gente tem que elogiar mesmo os jogadores do Palmeiras aí por essa partida. O Maurício, então, nem se fala, né, não? Que golaço O de Maurício partida fez um que ele vem golaço. fazendo. Eu acho que o Maurício, quando ele joga adiantado, mais como falso 9, nessa posição mais adiantada dele, ele rende bem. Né? Ele fez um jogo muito bom contra a Portuguesa, né, na estreia do Palmeiras no Paulista. Nessa posição mais adiantado, então eu acho que fez um bom jogo contra o Corinthians, né? Embora o Palmeiras não tenha vencido, foi dele o gol. Eu acho que o Maurício tem sido importante, né? Ele, de fato, já marcou acho que 3 gols, né? Se não me engano, esse ano já 5 gols. Nesse Paulista, às vezes são alguns gols que ele marcou, então ele tem sido importante, um jogador aí que o Palmeiras acertou na contratação, então está encaixando no sistema tático. Eu manteria o Maurício nessa posição, acho que está rendendo muito bem no Palmeiras. O Maurício é um, digamos assim, que ele é uma das melhores notícias, né, das contratações do Palmeiras fez nos últimos tempos, porque realmente encaixou. Ele vinha, ano passado, acho que ele vinha invertendo com o Veiga, né? Às vezes ele jogava, fazendo aquele esquema que o Palmeiras usava quando tinha o Gustavo Scarpa, né? Às vezes entrava o Veiga, às vezes entrava o Maurício, e esse ano a gente está vendo aí os dois jogando junto, e tá jogando pra caramba, tá jogando muito bom. Acho que os dois estão bem entrosados, né? O Rafael Veiga e o Maurício. Tô formando uma bela dupla. O Rafael Veiga, ele ficou um tempo apagado, né? Ele ficou um tempo aí sem jogar bem, mas eu acho que hoje, por exemplo, ele não fez uma partida excepcional, né? O Veiga, mas ele já demonstrou que ele fez um jogo melhor do que os jogos que ele estava fazendo. Então, eu gostei muito do jogo que o Veiga fez, né? Que eu falei, não foi uma partida brilhante, né? O Veiga, de fato, mas ele foi uma partida melhor do que ele costumava jogar. Ele, que não falei, ficou apagado um tempo, né? O Veiga ficou uns jogos sem jogar bem, e a gente sabe que o Veiga é sempre importante para o Palmeiras, né? É o jogador que sempre está agregando. Então, eu acho que o Veiga pode ser muito importante esse ano, como ele foi nos outros anos. O Veiga, quando ele tá jogando, no máximo, né? No máximo dele, realmente é um grande reforço para o Palmeiras. Ô, Brunão, você falou um pouquinho sobre que não trave. Travou um pouquinho. Voltou, né? Sim. Voltou. A gente vai comentar um pouco aqui sobre a tabela, Bruno, porque agora o Palmeiras está a 2 pontos da Ponte Preta. Mas antes, rapaziada, você que está chegando agora aqui na nossa live, coloca aí, deixa aí nos comentários qual o lugar do Brasil que você acompanha a gente, qual cidade que você acompanha a gente, que você torce para o Palmeiras. Eu acompanho o Verdão aqui do Rio de Janeiro. O Brunão é de São Paulo, né, Bruno? Isso, São Paulo. São Paulo, capital mesmo? Capital. São Paulo, capital. Está aí pertinho do Allianz Parque. A gente vai fazer muitas outras lives. Isso daqui é só a primeira que a gente está fazendo. Eu acompanho o Palmeiras aqui do Rio de Janeiro, Brunão de São Paulo, e eu quero saber você que nos acompanha, da onde que você está acompanhando a gente? Qual cidade do Brasil você acompanha? Deixa aí nos comentários que já a gente vai ler. Ô, Bruno, falando aqui da tabela, o Palmeiras está no grupo D, o líder é o São Bernardo, estou acompanhando aqui através aqui do Globo Esporte. O São Bernardo tem 19 pontos,
Ponte Preta tem 18 e o Palmeiras agora tem 16 pontos. Para a gente pensar, Bruno, na classificação, como você falou, teria que torcer muito por um tropeço, pelo menos da Portuguesa, porque eu acho que a tabela do São Bernardo é mais acessível para eles. São Bernardo pega no próximo jogo o Guarani e depois pega o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois a Portuguesa e o São Paulo, né? Se não me engano, e o São Paulo. E termina a competição pegando o São Paulo. Já a Ponte Preta... A Ponte Preta... Vamos lá, pega o Botafogo na próxima rodada. Depois o São Paulo. São Paulo tá no nosso caminho direto aí, mano. Depois o São Paulo e termina a fase de grupos aí contra o Bragantino. Mesmo assim, o Bruno, desses confrontos da Portuguesa, eu acho que o mais difícil vai ser contra o São Paulo. Mas a gente tem que torcer para alguém tropeçar no nosso grupo, já que a gente está falando de classificação. Você acha que é mais fácil torcer pelo tropeço do São Bernardo? Você acha que o tropeço da Ponte Preta é mais viável? Se é que dá para imaginar isso, né? Quais são a Ponte Preta vai ter o São Paulo, o Botafogo e o Bragantino, é isso? Exato. Agora é o Botafogo, depois o São Paulo e fecha com o Bragantino. Isso mesmo. E o São Bernardo tem quais os jogos? São Bernardo, o próximo jogo é contra o Guarani. O Guarani não tá jogando mal. O Guarani é o líder, né, do grupo do Santos aí, que o Santos corre o risco de não se classificar também. E depois... Vamos lá, como perdi aqui. Portuguesa. E depois fecha aí contra o São Paulo. Eu acho mais provável a Ponte Preta tropeçar, né? Nesses jogos. Pensando na próxima rodada, por exemplo, Ponte Preta e Botafogo. Você acha que dá pra gente colocar a Ponte Preta assim muito como favorito? Olha, eu falei errado. Eu acho que a tabela do São Bernardo é mais difícil, né? É mais difícil, né? É mais difícil, Mas o Botafogo, por exemplo, ele está fora da zona de classificação, né, para a próxima fase. O Botafogo, no momento, é uma campanha irregular, tem 10 pontos, né, o Botafogo, né, Ribeirão Preto. Então, a Ponte Preta já tem 18. Então, a Ponte joga em casa contra o Botafogo, né? É lá em Campinas? A Ponte joga em casa, É provável que ela Ponte joga no consiga uma Canela. vitória. E a gente sabe que o mais difícil vai ser o São Paulo, esses jogos, né? Porque o São Paulo tá com maior pontuação e o Bragantino a gente sabe que tá mal, né? O Bragantino também, acho que nos últimos, né? Tá uma pontuação ruim, né? O Bragantino tá fazendo uma má campanha. Então, contra o Botafogo, a Ponte é favorita. Eu acho favorita. Eu acho porque o Botafogo, aqui nem falei, ele até pode tem até chance matemática de uma classificação no grupo dele, né? No grupo que é o grupo do Corinthians e do Mirassol, né? Tem até uma chance aí, faltando aí 3 rodadas ou 4 para ele. Ele tem chance matemática de classificar, mas eu vejo a Ponte Preta favorita. Eu vejo nesses jogos aí o São Paulo como o adversário mais difícil da Ponte. O São Paulo, que eu falei, está brigando pela classificação. E o Bragantino, a gente sabe que está mal o Bragantino. O Bragantino faz uma campanha ruim, né? Então eu vejo a Ponte Preta aí ganhando esses dois adversários, mas talvez tropeçando contra o São Paulo, que seria o certo para o Palmeiras, né? Torcer ao menos por um tropeço da Ponte nesses 3 jogos que faltam para o Palmeiras classificar. Então vamos torcer que seja contra o São Paulo esse tropeço, né? E tem também a tabela do São Bernardo, né? O Guarani não é um time aí que está fazendo uma campanha, você falou, né? É o líder do grupo dele, né? O Guarani. O Guarani está com 11 pontos. Sabe o que é interessante, Bruno? Se a gente olhar aqui, ó, o Palmeiras, ele tá com... olha só como é que é interessante isso aqui. O Palmeiras está com 16 pontos. O grupo do São Paulo, que é o grupo C, o São Paulo é líder com 15.
O grupo do Guarani, o Guarani é líder com 11. E o grupo A, que é o grupo do Corinthians, o Corinthians é líder com 25. Ou seja, de todos os grupos aí, o Palmeiras só não seria líder no grupo do Corinthians, porque o Corinthians tem 25 pontos. Então, eu não consigo te dizer se o Palmeiras está fazendo uma péssima campanha assim, ou se os outros times estão na mesma situação que o Palmeiras. Porque, por exemplo, o Santos tem 9 pontos. O Santos está em terceiro lugar do grupo deles. Curiosamente, você vê que a pontuação do grupo do Palmeiras é alta. Por isso que ele não está líder do grupo dele. Né? Se o Palmeiras seria... Né? O grupo do Corinthians, por exemplo, tem uma pontuação muito alta. Né? O Corinthians tem 25 pontos. Quer dizer, se o Palmeiras fosse o grupo do Corinthians, ele também não seria líder. Mas, que eu falei, o São Paulo tem 15 pontos e é líder do grupo dele. Quer dizer, a pontuação é baixa, né? Dos outros grupos. Exato. Então, o Palmeiras, curiosamente, caiu numa... Oi? Desculpa, pode concluir, desculpa. Não, curiosamente, o Palmeiras caiu numa chave que a pontuação é alta. Então, ele não está no momento classificando. Mas, que eu falei, às vezes dá sorte, né? De um time cair num grupo que a pontuação é baixa. O São Paulo, por exemplo, está com essa sorte. Tem menos pontos que a gente e está líder, classificando. Então, às vezes acontece de ter mais dificuldade pela pontuação mais alta dos concorrentes, né? Então, mas que eu falei, o Palmeiras ele derrapou nesse ano, eu acredito que alguns jogos aí que ele perdeu pontos importantes, né? Que poderia ter claramente conseguido mais pelo menos os 4 pontos aí nesses jogos que ele empatou. Mas agora é focar na classificação, focar em vencer esses 3 jogos aí e torcer, né, para os outros derraparem, que a situação não é simples, né, para o Palmeiras classificar. Né? Não depende só dele, mas eu acho que com foco o Palmeiras consegue ao menos fazer a parte dele. Ô, Bruno, agora, tu acha que rola assim do Abel não tá tão preocupado com o Campeonato Paulista? De repente, se o Palmeiras cair no Campeonato Paulista, né, vai ter mais tempo para treinar e fazer a pré-temporada? E não tá levando o Paulista eu acho que ele está usando o Paulista. Porque o Abel, acho que é exatamente o que você ia falar, né? O Abel tá usando o Paulista para fazer os testes, né? A gente viu ali muitas partidas que Água Santa, por exemplo, ali era 3 pontos garantidos. Sim, Palmeiras começou, fez um bom primeiro tempo, né? A gente fez o Palmeiras, jogou muito bem, só que decaiu muito no segundo tempo. Muitos erros individuais, né? Você vê o time não conseguir acertar passes curtos, você vê o time de fato aí com menos poder ofensivo. Então, foi uma partida talvez que o Palmeiras, aqueles 2 pontos que o Palmeiras perdeu domingo, podem fazer muita falta aí numa classificação, né? Se o Palmeiras tivesse com 2 pontos a mais hoje, ele estaria lá com a Ponte Preta, estaria na mesma pontuação com a Ponte, lá disputando um segundo lugar. Então, assim, o Abel está usando como laboratório paulista, ele está usando para testar o time, mas, como eu falei, eu acho que o Palmeiras podia ter feito mais do que ele fez nesse Campeonato Paulista até agora. Mas, claro, é normal, acho que, claro, não seria bom o Palmeiras ficar fora do mata-mata pelo investimento que o Palmeiras fez em contratações. Né, ficar fora de umas oitavas seria muito ruim, visto que o Palmeiras é o atual tricampeão paulista. Mas eu acho que, por outro lado, pode acontecer e a gente tem que entender que o Abel está usando esses 2 times aí que ele montou para rodar o elenco, porque a temporada vai ser muito difícil, né? Super Mundial de Clubes, Brasileiro, Libertadores, então o Palmeiras tem que ter 2 times. Então, tem esses 2 lados. O Palmeiras pode ser eliminado, sim, do mata-mata, mas eu acho que o Abel está usando como laboratório paulista. Mas, que não falei, dava para ter entregado mais esses jogos aí. Mas tudo bem, vamos aguardar que o Palmeiras tem chance ainda. Rapaziada, você que está chegando agora na live, deixa o seu like aí para o YouTube subir a nossa live, né? Recomendar aí para o máximo de palmeirenses possível. A gente manter sempre aí um contato com outros palmeirenses também. Então, a gente está sempre trazendo aqui notícias do Verdão, mantendo você sempre muito bem informado. E não se esqueça de deixar aqui no chat também de qual cidade você acompanha a gente, qual cidade você acompanha o nosso Verdão. O Brunão, ele falou aí, né, sobre essa situação do Abel no Campeonato Paulista. Ô, Bruno, digamos que, assim, vamos falar assim, que na pior das hipóteses, o Palmeiras seja eliminado. Então, na tua concepção, é compreensível? Dá para entender as escolhas do Abel? Que eu falei, por um lado, a gente tem que entender que o Abel está testando o time. Né? Ele montou 2 times para esse Campeonato Paulista.
Um de fato está bem, né, que é o time A, e o outro não está bem. A gente sabe que o outro derrapou, né? Qualquer palmeirense ficaria frustrado, né, se o Palmeiras não passasse para mata-mata. É de fato frustrante. Por um lado é ruim porque o Palmeiras tem um investimento muito grande para esse ano, né, contratações, né, o atual tricampeão paulista. Então o Palmeiras, caso ele vença esse paulista, ele vai igualar um feito que só o paulistano conseguiu, né, na história toda do Campeonato Paulista, que é o tetra consecutivo, se ele conquistar essa edição. Então o Palmeiras pode sim ter esse feito inédito, mas seria assim, de certa forma seria muito frustrante, né? Porque o Palmeiras merece estar lá, merece estar disputando o título, mas por outro lado a gente tem que talvez ter um pouco mais de paciência, porque o Abel está testando jogadores novos, né? Jogadores que subiram da base, então talvez tenha um tempo para esse time B aí entrosar, né? Ficar mais redondo para o campeonato. Então eu acho que tem dois lados. Por um lado seria ruim, o Palmeiras não queria de fato estar eliminado, né? O Palmeiras tem condições assim, de estar lá disputando o título, mas se o Palmeiras não passar, tem que entender que o Abel está montando dois times, né? Então não é fácil você subir jogadores à base, por exemplo, e você entrosar logo de cara, demora um tempo. Tanto é que o time B do Palmeiras está derrapando aí porque ainda não está entrosado, mas eu acho que com foco agora, se o Abel ter foco mesmo, o Palmeiras consegue essa classificação. Mas repito, né, não depende só dele. Eu acho que a situação não é fácil e tem que torcer para um tropeço aí dos concorrentes. Então, tem esses dois lados. Eu, por exemplo, ficaria também, como qualquer palmeirense, não gostaria que o Palmeiras fosse eliminado aí do mata-mata. Qualquer palmeirense aí ficaria de fato frustrado, mas, como eu falei, tem esses dois lados. Quer dizer, não é o fim do mundo, não, que tô vendo uma galera aí pedindo, dizendo que o ciclo do Abel já se encerrou, pedindo a demissão do Abel, se o Palmeiras cair. Quer dizer, a gente consegue enxergar esse lado e compreender, né? Que o Abel não sabe que o calendário esse ano vai ser apertado, o Palmeiras não teve o tempo devido para fazer a pré-temporada, tá fazendo agora, coisa que o Felipe Luiz também está fazendo com o Flamengo, né? Não teve tempo para fazer a pré-temporada, tá usando agora o estadual para fazer teste no time, né? Para fazer teste. Então, você falou, concordo plenamente. É muito compreensível se isso acontecer, mas daria para o Palmeiras, mesmo com os reservas, eu acredito, isso aí já é uma opinião muito minha, mesmo com os reservas, eu acredito que daria para o Palmeiras ter feito melhor campanha, né? Nesse Paulistão. Mesmo que entrasse só as reservas, digamos assim. Então, é que nem eu falei, são muitos empates, né? Então, e considerando que o Palmeiras pegou times fracos aí, né? O Noroeste, por exemplo, empatou com o Bragantino jogando no Allianz Parque, que é totalmente incompreensível, né? Você não conseguir ganhar do Bragantino. Quando o Corinthians é mais compreensível, porque é um clássico, mas se a gente analisar o jogo contra o Corinthians, o Palmeiras amassou o Corinthians, merecia muito vencer, né? Teve o pênalti perdido pelo Estevão, teve aquela falha do Richard Rios no gol do Corinthians, o Palmeiras dava para conseguir plenamente os 3 pontos contra o Corinthians, e teve que nem eu falei, o empate contra o Água Santa, que foi uma lástima, né? Infelizmente era para o Palmeiras conseguir uma vitória fácil, aí, tranquila, mas agora é seguir em frente aí, né? Tentar pontuar o máximo possível. Que nem eu falei, temos um clássico aí pela frente, né? Depois o Palmeiras depois pega o Botafogo, né? Também em casa, tem que ganhar. E depois vai ter o Mirassol. O Mirassol, que nem eu falei, tá com 16 pontos, né? O Mirassol tá em segundo na chave dele. O Mirassol provavelmente vai ser o classificado para o mata-mata no grupo do Corinthians. Então o Mirassol aí vai jogar em casa. Então o Palmeiras vai ter dificuldade contra o Mirassol, pelo futebol do Mirassol. Então a gente tem que entender que agora não pode perder ponto de fato aí, né, nessa arrancada final. Eu acho que o Abel vai continuar fazendo essa rodagem do elenco, porque hoje já entrou um time muito bom, cara. Hoje eu particularmente gostei muito da escalação de hoje. O Estevão ali entrou no segundo tempo, né? Mas Facundo Torres vem jogando muito bem. E jogou pelo lado do Estevão hoje, né? O Facundo Torres. Jogou bem muito bem o Facundo Torres, que nem eu falei, gostei da atuação de todos os jogadores do Palmeiras hoje, né? Eu acho que a gente teve a estreia do Emiliano Martinez aí, que jogou bem, né? Eu acho que a gente não viu ainda o futebol dele totalmente foi o primeiro jogo dele só, mas eu acho que ele tentou participar do jogo, então você vê que esse time que o Abel escalou tá mais encorpado do que o outro, né? Então, mas que eu falei, o outro deve entrosar também, a gente tem que ter um pouco mais de paciência aí, né?
Mas eu acho que vai entrosar, sim, com o passar dos jogos. Mas esse time aí que o Palmeiras escalou hoje foi totalmente adequado para a partida de hoje aí, para uma vitória tranquila. Agora é aguardar as próximas rodadas. Bruno, eu vejo o pessoal, por isso que eu tô te falando. Eu acho que tem uma parte assim, da torcida que acaba criando tempestade em copo d'água. Porque claramente, se o Abel levasse esse Paulista muito a sério, assim, à risca, acho que o Palmeiras ganharia assim disparado esse campeonato paulista. Acho que ganharia disparado. Então, claramente, o Abel, vamos dizer assim, né, tem um plano, está seguindo esse plano, né? E aí eu acredito também que não é coisa somente da cabeça dele. Com certeza ali eles estão conversando muito com a diretoria do Palmeiras, a comissão técnica, para seguir o plano aí no restante da temporada. Então, claramente, se o Palmeiras estivesse jogando com seus titulares, com o time assim que está mais entrosado, o Palmeiras levaria esse Paulista. Então, não acredito que, ainda que a situação é difícil assim, mas pode acontecer, o Palmeiras não classificasse, é difícil de imaginar, né? A gente imaginar com o palmeirense, imaginar que o time está fora do mata-mata. Acho que é algo que não acontece desde 2010. O Palmeiras cair na fase de grupos. Então é difícil com o palmeirense a gente imaginar. Mas vamos imaginar que o Palmeiras viesse a cair, também acredito que não seria o fim do mundo. E a gente continua acreditando aí no plano do Abel, né? Que a temporada só está começando. Tem muito mais coisas. Ano passado a gente reclamou. O Palmeiras só ganhou o Paulista, né? Então, claramente, hoje, essa temporada, o Palmeiras está muito focado no brasileiro que vai vir, na Libertadores, no Super Mundial, Copa do Brasil, para buscar fazer uma campanha melhor nessas outras competições, né? Não ficar somente limitado ao Campeonato Paulista. A gente reclamou de fato, a temporada do ano passado foi a pior temporada da Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou só o Paulista e cometeu alguns erros cruciais, né? O Palmeiras precisava de um falso de um centroavante, né, matador, para o ano passado, o que não aconteceu. Né? Então a gente caiu na Copa do Brasil, na Libertadores. No Brasileiro, o Palmeiras tinha a chance de ganhar. Eu acho que aquele brasileiro estava totalmente nas mãos do Palmeiras. O Palmeiras cometeu alguns erros. A derrota para o Botafogo no Allianz Parque foi a gota d'água. Né? O Palmeiras poderia ter levado aquele brasileiro, né? E perdeu os jogos que não poderia perder, mas grande parte disso foi pela falta de um centroavante de qualidade. O Palmeiras aí não ganhou, né, mais títulos do ano passado. Então, claro, a gente pode criticar como palmeirense que levar só o Paulista para a era Abel Ferreira é muito pouco. Mas, que nem eu falei, o Palmeiras precisa de um centroavante matador aí, além de outras contratações para esse ano conseguir ganhar mais coisa. E que nem eu falei, esse ano vai ser muito difícil. Vai ter Super Mundial de Clubes, que é um campeonato assim dificílimo, muito difícil. Acho que o Palmeiras ganhando aquele campeonato aí, muito difícil. Vai ter uma Libertadores, né? Vai ter um brasileiro que a gente precisa, então. O time precisa assim, de reforços para uma temporada que vai ser mais difícil que a anterior. Mas, como eu falei, o Palmeiras, levando a sério todos os campeonatos, consegue ganhar. Né? O que eu falei, a gente não pode cometer erros bobos aí, porque vacilos aí custam campeonatos. A gente viu ano passado o Palmeiras aí vacilando no brasileiro, aí, nos jogos que não poderia vacilar, acabou sendo eliminado. A mesma coisa foi nos outros campeonatos, né? Caímos na Copa do Brasil, tudo bem. Palmeiras caiu, foi eliminado aí com a cabeça erguida, né? Foi eliminado aí pela porta da frente, né? Mas poderia ter avançado. Não avançou, mas eu acho que agora não repetir os erros do passado aí para tentar uma temporada melhor. E o Palmeiras tem condições aí pelo elenco que tem. Cometeu os mesmos erros, né, o Bruno? Principalmente a diretoria, né? Porque, como você falou, já há tempo já o Abel vem pedindo esse camisa 9, o Palmeiras não consegue, cara. Acho incrível isso, como o Palmeiras não consegue contratar o centroavante. E sabe o que eu estava lembrando hoje, o Bruno? Que o Palmeiras esteve muito perto de contratar o Hulk. O Hulk chegou a assistir jogos do Palmeiras e o Palmeiras não. Estava praticamente tudo acordado já. E do nada a contratação deu para trás. O Hulk declarou, né? Que era palmeirense também, torceu o Palmeiras quando era criança. E nem assim o Palmeiras conseguiu trazer aí o centroavante, que eu acho que faria toda a diferença. Imagina o Hulk hoje nesse time do Palmeiras. Eu acho que na época o Hulk estava jogando muito bem. Ainda é um bom jogador, né? Apesar da idade avançada, mas eu acho que na época o Palmeiras não fez muito mal de não ter trazido o Hulk. Eu acho que o Hulk seria um jogador excelente para o Palmeiras naquela ocasião, como o time do Palmeiras era. Né? Eu acho que o Palmeiras fez mal, mas mesmo assim o Palmeiras não contratando o Hulk foi vencedor nessa época, né? O Palmeiras ganhou tudo.
continuou ganhando tudo, mas eu achei que o Palmeiras poderia ter contratado um jogador que, a meu ver, serviria muito bem, encaixaria perfeitamente com os planos do Palmeiras. Eu acho que a diretoria tem uma certa lentidão em contratar. O trabalho do Barros eu não acho um trabalho tão ruim, mas eu acho que o Palmeiras poderia trazer mais reforços, né? Para a disputa da temporada passada, por exemplo, o Palmeiras já poderia ter contratado mais jogadores para essa temporada, já podíamos estar com o centroavante que a gente tanto queria, que nós não temos ainda, né? Apesar de, né, de Palmeiras estar sonando no mercado, então, como eu falei, se o Palmeiras demorar muito para agir, não vai conseguir, porque outros times podem contratar, né? Jogadores aí que sejam decisivos. Então, é uma temporada de fato que o Palmeiras precisa de mais jogadores aí, né? Porque a coisa não está fácil, vai ser um ano muito difícil. É muita especulação. Você que está chegando agora na nossa live aí, não se esquece de deixar aí deixa aqui no chat, daqui a pouco a gente vai ler, de qual cidade do Brasil você acompanha a gente, qual cidade você acompanha o nosso Palmeiras. A gente está falando aqui, Bruno, sobre esse centroavante. Palmeiras, como você falou, o Palmeiras demora muito, né, para agir no mercado, aí acaba que vem outro time mais rápido, leva. Palmeiras, engraçado que o Palmeiras é muito bem para vender, né? Porque se a gente contar, acho que já foi com o Rony agora saindo, o Caio Paulista acho que vai sair também, vai para o Atlético Mineiro. Acho que já vai ser o 9º jogador que deixa o Palmeiras, né? Se eu chegar no 3 até agora. Então, o Palmeiras vende muito bem atletas. Então, é que o Palmeiras pode lucrar, se não me engano, até 2 bilhões de reais com a base do Palmeiras, né? Com as vendas do Endrick, do Estevão e outras vendas da base. 2 bilhões é muita coisa no cofre, né, do Palmeiras. É um dinheiro muito. É muita grana, então o Palmeiras poderia usar esse dinheiro aí para trazer mais jogadores. Tem também a base do Palmeiras que é muito vencedora, né? Tem jogadores que subiram aí, né, da base, por exemplo, o Thales, né, já mostrou que pode jogar bem no Palmeiras, né? O Figueiredo, enfim, o Alan Elias, né, propriamente aí já tem feito boas apresentações aí nos jogos que ele entrou, né? Apesar de a gente não conhecer o futebol dele, então o Palmeiras vende muito, que você falou perfeitamente, ele vende muito bem atletas, mas na hora de trazer os atletas que é necessário, o Palmeiras aí muitas vezes mostra lentidão. E isso atrapalha o clube, porque o clube precisa de peças. Não tem como você competir uma temporada em alto nível com 100 peças. Apesar do Palmeiras já ter um bom elenco. O Palmeiras tem um time muito bom já. Mas, como eu falei, é crucial você trazer atletas para conseguir aí mais títulos, né? Mas eu tenho convicção que o Palmeiras vai conseguir ganhar mais coisas esse ano, na minha opinião, pelo time que o Palmeiras está montando aí, né? Pela forma que o Abel tem montado 2 times, o Palmeiras aí está entrosando, né? É provável que o Palmeiras, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras vai ganhar mais de um título esse ano. Mas, claro, tem o ano inteiro pela frente ainda aí, vamos ver o que vai acontecer. Porque se a gente olhar o Bruno, o cenário nacional, né? A gente vê que os outros times estão se reforçando, né? E o Palmeiras, Sim. eu acho que o Palmeiras tem que acompanhar esse nível do mercado nacional, né? Esse nível do mercado do Palmeiras não pode ficar para trás. Então, tava olhando aqui a notícia. Muitas especulações do Palmeiras. Vitor Roque, não sei quem, e acaba que no final das contas esse centroavante não chega. Você acha que o Palmeiras tem alguma chance de trazer o Vitor Roque? Então, ele tava com um problema lá na Espanha, né? Parece que o Betis não quer liberar ele também, né? Não tá com. É isso, né? Pelo que eu vi, é isso mesmo. O Barcelona acho que aceitou a proposta, o Palmeiras fez a proposta 24, e o Barcelona pediu. Na verdade, o Barcelona pediu 27, mas acho que o Palmeiras iria aceitar até aí. Mas o Betis não quer liberar. Se for liberar, na verdade, iria liberar só no final do contrato de empréstimo dele, que é até depois do Mundial, né? Acho que ele está em junho. É um bom Mas jogador. o Palmeiras precisava para agora, né? Tu acha que se ele vier assim, faria muita diferença no elenco? É um bom jogador. É um bom jogador. Eu acho que poderia servir, né? Também se especulou também o Firmino também, né? Que tá lá no Al-Ahly, né? O O Firmino. Firmino, é. Se A especulou situação também. do Firmino lá, a situação do Firmino lá foi que ele foi cortado, né? Da, da lista lá do campeonato por excesso de estrangeiro. E acho que o clube não vai renovar com ele, está liberando ele já. E aí o pessoal começou a especular o Firmino no Palmeiras, mas também não houve nada concreto, né? Se o Palmeiras sondou, se o Palmeiras foi atrás, se fez alguma proposta,
Acho que também não fez. O que eu vejo é que, em relação. Aí eu até queria saber se você concorda comigo. Porque qual que é a visão que eu tenho disso tudo? Eu acho que, na verdade, eu estou vendo a diretoria muito pacífica com relação a esse camisa 9, esse centroavante que a gente muito está precisando. Então, o que eu acho? Eu acho que, na visão da diretoria, a gente já tem esse camisa 9. A gente já tem esse camisa 9, que é o Paulinho. A contratação de peso que o Palmeiras fez esse ano foi assim, manchete em jornais, foi justamente esse jogador que veio do Atlético Mineiro. Ele deu na entrevista lá, né, que prefere jogar pela beirada do campo, mas eu acredito que o Abel vai acabar fazendo um ajuste ali, né, para o Paulinho jogar de centroavante. Tu acha que tem lógica isso, meu? Você que entende muito Tem de lógica. tática? Tem lógica. O Paulinho. Acho que o Paulinho pode render muito bem como centroavante, né? Como aquele cara goleador, né? Aquele cara que recebe a bola e já bota para dentro. Eu acho que ele pode claramente fazer essa função. Ele não é um jogador que vai começar agora, né? Não pode jogar, se não me engano, a partir de abril, né? Que o Paulinho pode jogar. A partir de abril, A partir de Eu final de abril. Eu acho que o Abel vai ter alguma maneira de fazer ele rendendo como centroavante, né? Mais centralizado. Eu acho que teria condições. O Paulinho aí, a função dele é marcar gols, né? Então, a meu ver, o Abel pode conseguir que ele execute bem essa função. Tem que ver como até lá vai estar o time, né? Porque abril, se não me engano, em abril o Paulista não vamos ter mais o Paulista em abril, né? O Paulista termina em março, né? Se não me engano, o Campeonato Brasileiro já começa em abril, né? O Campeonato Brasileiro, se não me engano. Já começa em abril. Começa em abril mais cedo. Começa em abril. Então, e o brasileiro é um campeonato difícil, então acho que o Paulinho já vai estar em abril. Vamos ver, eu acho que não falei, eu acho que o Abel plenamente pode fazer com que ele jogue centralizado, né, nessa posição aí para marcar gols. E o Paulinho é um cara rodado, a gente sabe que o Paulinho já defendeu a seleção brasileira, né? Ele já jogou lá no Bayern, né, na Alemanha, né, que ele jogou, um cara que sabe jogar, já jogou em time grande, né? Então, né? Cara experiente, né? Tá acostumado com times grandes, né? Então, eu acho que o Abel. Sim. Desculpa, Bruno. Desculpa. Pode concluir, desculpa. Não, isso você vai falar que o Paulinho é um cara que rodado, não é qualquer jogador que a gente trouxe, né? Um cara sabe jogar, né? Bom jogador, né? Sabe. Tu lembra que o Abel tinha feito uma entrevista e ele tinha falado que ele precisava. Acho que ele até se referiu ao Soares nessa época, né? O Soares estava no Grêmio. Ele falou que queria um centroavante, um 9, que conhecesse os atalhos do campo. Eu acho que o Paulinho se enquadra nesse tipo de jogador aí, nas características que você está falando. Sim, enquadra sim. Tu acha que é um bom time? Tu acha que é um bom time? Porque o pessoal, eu vi muita, até em programas de televisão falando que o Paulinho veio para substituir o Estevão. Só que, na verdade, eu acho que o substituto do Estevão seria o Felipe Anderson. Porque um dos melhores jogos que eu vi o Felipe Anderson fazer pelo Palmeiras foi na posição do Estevão. O Abel deu uma coletiva também falando que não dava para colocar o Felipe Anderson ali, que ele não vinha rendendo e tal. Ele foi perguntado. Ele falou que não dava para jogar ali simplesmente porque o Estevão não tinha como tirar o Estevão do time, para o Felipe Anderson jogar. Então, eu acho que o Felipe Anderson jogava por ali, por aquela beirada do campo. Isso aí pensando na saída do Estevão, né? E aí o Paulinho e o Facundo Torres. Acho que é um bom ataque? Bom ataque. O Felipe Anderson, a gente conviveu com muitas críticas, né? Porque ele não conseguiu jogar bem o ano passado. Apesar de marcar já alguns gols pelo Palmeiras, eu acho que ele podia ter entregado mais, mas eu acho que o Felipe Anderson, a meu ver, ele pode render mais no Palmeiras. Eu acho que ele apesar de ter más atuações até agora, não ter convencido, ele pode render, porque ele jogou muito bem na Lazio, né? Tudo bem que é outro futebol, a gente não pode comparar a Lazio com o Palmeiras, né? O campeonato europeu é muito diferente. Mas o Felipe Anderson é um cara que, a meu ver, tem potencial de jogar, né? Ele tem. Ele é bom jogador, embora não tenha convivido com muitas críticas. Então, acho que eu aposto nessa temporada para o Felipe Anderson jogando nessa posição. Eu acho que seria um bom ataque, né? Você falou Facundo Torres no lado, né? O Felipe Anderson e mais centralizado o Paulinho. Vamos ver o que o Abel vai montar, o Abel vai montar esse ataque mesmo.
Então tá aí, rapaziada. O Palmeiras volta a campo nesse domingo, né, Bruno? 18h30, né? Isso, 18h30. 18h30 contra o São Paulo. Primeiro choque rei do ano. Te pode fazer outra live, Bruno? Você aceita o meu convite? Claro. Então, eu e o Bruno, a gente vai estar aqui fazendo outra live. Vamos estar fazendo mais lives aí, eu espero. Gostei muito da participação. Muito obrigado, Bruno, por você ter aceitado o meu convite, tá? Ok. Se você quiser... Qual que é o teu Insta lá, Bruno? Oi? Meu Qual que é Insta? o teu Insta? Isso. Eu vou colocar. O meu Insta é Bruno Saad, tá? Meu nome. Bruno Bruno, Saad. Bruno S de sapo, 2 As, D de dado mudo. Aí, rapaziada, pode seguir o Bruno lá. É o cara que eu conheço aí, sabe tudo sobre o Palmeiras. A gente vai estar aqui fazendo mais lives, trazendo mais conteúdos aí para você, deixar sempre você informado tudo que acontece no Palmeiras, tá certo, rapaziada? A gente vai ficando a nossa participação por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa participação aí, acompanhou a nossa live. Forte abraço. Brunão, até a próxima. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, gostaria de agradecer vocês todos aí, Emerson. Muito obrigado pela chance aí, pela primeira vez que está participando com você. Então, se vocês puderem me seguir aí no meu, né, Bruno Saad, que citou meu Instagram, meu Threads também é Bruno Saad. E quem puder estar dando uma força no meu canal no YouTube, chama-se Universo Palestrino. Né, vocês vão me achar lá no YouTube, no meu canal. Peço se vocês puderem ainda estar me seguindo aí, dando uma força. E é isso. Espero que a gente esteja mais vezes juntos aí, Emerson. Muito obrigado aí pela live. E vamos torcer aí para a gente estar fazendo uma live com o Palmeiras com mais uma vitória aí sobre o São Paulo. Oh, Deus queira. Vai vir, vai vir. O YouTube é o quê, Bruno? Universo Palestrino? Universo Palestrino. Universo Palestrino. Então, tá aí, rapaziada. Eu e o Brunão nessa live aí, trazendo informações, fazendo análise aí desse jogo. Espero você no próximo live, no nosso próximo encontro aí. Lembrando, domingo, 18h30, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, tá certo? Forte abraço, rapaziada. Forte abraço, Brunão. E até a próxima. Abraço, Emerson. Um abraço vocês aí que me acompanharam. Obrigado, viu? Até a próxima. Tchau.